Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento em que me estejam a ver. Bem-vindos, cancerianos ou caranguejos. Estamos aqui hoje para a vossa leitura do mês de setembro de 2024. Irei usar o método tradicional das 12 oficinas, das 12 áreas de vida, só que irei fazer aqui algumas modificações a nível aqui da mesa. Eu normalmente disponho duas linhas, e inicialmente irei fazer isso, duas linhas de seis, mas depois irei fazer a análise 4 a 4, ou seja, oficinas básicas, oficinas de relação e oficinas superiores. Não só porque estas oficinas têm a ver umas mais com aquele contexto, não é? Se nós pensarmos, as oficinas básicas têm a ver com o eu, as oficinas de relação o eu com o outro, as oficinas superiores com o eu com a coletividade, porque também fica mais perceptível a vocês o que eu tenho aqui para analisar. E depois selecionarei as duas cartas menos favorecidas e farei esclarecimentos com o Panda Tarot, que é o baralho auxiliar que eu tenho aqui hoje. Não vou fazer oráculo, não vou colocar aqui carta de oráculo para não deixar muito longa aqui a nossa percepção e a nossa proposta de trabalho. Um, e porque me parece que nesta fase faz mais sentido esse tipo de abordagem. Então, dispor as duas linhas de 6 em primeiro lugar e depois então ir selecionar 4 a 4 as oficinas. Um período complicado, atualmente, que estamos a viver, lua azul, ou ainda sob o efeito da lua azul, melhor dizendo, e temos efetivamente ainda aqui grandes alterações não só na política internacional, já que temos uma quadratura Saturno-Júpiter, em que temos também Urano ali a fazer aspectação, está em conjugação com Júpiter, e temos efetivamente, e atenção, estão em Touro, não é? Agora a passar para Gêmeos, ou seja, para a comunicação, aliás, já estão em Gêmeos. E isto está a fazer, obviamente, ângulo 90 graus, com, obviamente, aqui um conflito muito grande que está a acontecer com Saturno. Ou seja, a velha ordem e a nova ordem. E, portanto, tudo isso está a ter aqui um impacto muito grande, a nível social, económico e político, não é? Mas, enfim, a nível pessoal, isto também tem as suas implicações. Estão a acontecer algumas transformações e, portanto, importantes a nível de casais e de relacionamentos, mas que também são fruto do macro, não é? O micro acaba sempre por ter influência do macro. Ora bem, temos então aqui já as 12 cartas. Então, eu iria começar por fazer aqui então esta gestão. E iria começar, em primeiro lugar, pelas quatro cartas que saíram das quatro oficinas básicas e depois então iria analisar as restantes cartas. Ora bem, então, oficinas básicas, a oficina do corpo, que tem a ver essencialmente com a relação com a vossa própria percepção de individualidade, do corpo, da forma como se apresentam no mundo, tem o Papa. Portanto, na oficina do ginásio temos o Papa. Obviamente que o Papa é rígido e, de certa maneira, está sentado, não é? Isto pode indicar também algum imobilismo, ao mesmo tempo, um virar para concessões, o que pode indicar também que nesta área vocês estão especialmente preocupados em encontrar os fundamentos e encontrar as estruturas e os recursos e não estão tão interessados em agir. E esta é uma oficina, a oficina do corpo, a oficina do ginásio, onde a pessoa tem que agir naturalmente, onde tem que realizar. E, portanto, eu diria que temos aqui algum período parado, mas ao mesmo tempo uma percepção, uma noção dos recursos que tem e uma gestão desses mesmos recursos. Portanto, eu diria que não será um mês de muito movimento, é um mês mais sedentário. Depois, a nível das finanças, 9 de copas, é o anfitrião, quer receber bem, quer agradar, quer ser. No fundo, é a carta da agradability, não é? Agradar aos outros, estar ali, ser um anfitrião, acolher bem, mas não verdadeiramente falta, ou seja, como é muito exteriorizada, ao contrário, por exemplo, do 10 de copas, em que já é uma carta da família, em que já é uma carta, digamos, em que encontramos a completude, não é? Porque o 10 de copas é a felicidade absoluta, porque estamos com o outro, porque estamos com a família, porque estamos com o grupo. Aqui não, aqui estamos ainda no exterior, é receber bem, mas falta ali a décima taça, digamos assim, o décimo elemento, e portanto é uma carta que acaba por ser um bocadinho enganosa.
Depois, a nível da comunicação, o 9 de paus, há um reconhecimento de todo o passado, da forma como se comunicavam no passado e que vos trouxe lições. No fundo, foram lições ganhas arduamente, mas a partir desse ganhar, dessa noção, há aqui um capital, que é mais do que emocional, é um capital da ação, mas também pode ser um capital emocional, que se foi ganhando, que se foi estruturando. E é isso, sobretudo, que acontece a nível da comunicação. Vocês são muito fruto de todo o trabalho, e aqui cai muito bem aquela frase de desde que a pessoa trabalhe sobre uma coisa, torna-se muito bom nela. Experiência feita, não é? E é um pouco isso que vocês têm aqui na comunicação. Acabam por ser cartas do quase, são dois novos. Depois temos, a nível da vossa própria casa, o 2 de copas. Isto significa que vocês estão enamorados de vocês mesmos, o que é fantástico, não é? Ou seja, ter esta carta aqui e sendo a vossa própria oficina, a oficina do infantário, da ligação com a mãe, com a estrutura, com a família, com tudo aquilo que foi a vossa evolução, eu diria que isso suplanta, dentro do conjunto das oficinas básicas, as outras abordagens ou as outras propostas de trabalho das outras oficinas, não é? Está aqui, acho que completa tudo, não é? O lado emocional está muito bem esclarecido. Há um gostar daquilo que foi a vossa história e o vosso percurso. Isso é muito bom. Portanto, parece-me que as oficinas básicas estão aqui bem estruturadas, podiam estar mais aspectadas, ali o lado físico e do corpo podia haver mais exercício físico, mas eu diria que no essencial estão excelentes aqui as vossas estruturas básicas, chamemos-lhe assim. Passemos então agora às oficinas de relação. Ok? Nas oficinas de relação temos aqui Bittersweet Symphony, não é? Ou seja, temos aqui alguns contrastes, no fundo é digamos, um conjunto de oficinas que tem algum contraste. Então, a nível do palco, que é a vossa imagem projetada, imagem pública, energia de leão, temos o 8 de espadas. E isto significa que vocês estão aprisionados numa determinada imagem, numa determinada maneira de ser, e estão aprisionados a nível da mente, porque espadas é mental. E um 8 de espadas significa que vocês não estão a querer, também pode indicar medo, receio de serem vocês próprios, de se afirmarem. Eu diria que é uma carta complicada, é uma carta que merecerá depois análise, porque é uma carta que deixa dúvidas, não é muito clara qual é a imagem que vocês estão agarrados e porquê. A nível do trabalho, o 4 de ouros indica também um medo, um receio. Portanto, eu diria que aqui na relação vocês estão pautados por medo, seja no palco, seja na clínica o 4 de ouros. Não é uma carta má, porque sendo ouros e sendo indicando agarrar, significa também que vocês estão a investir muito ali e que aquilo está a ser importante para vocês chegarem a conclusões e para vocês conseguirem realizar. Mas a verdade está a ser difícil, a verdade é que está a ser bastante difícil. Depois, a nível do mundo, na casa da parceria, na casa 7, que tem a ver essencialmente na relação com o outro, ou com o coletivo, ou com os colegas, enfim, tem a ver com relações e parcerias, vocês têm o mundo. O mundo é sempre uma carta de completude, de finalização, de chegar ao fim de um percurso e sentir-se muito bem com isso. E, portanto, é um bocadinho isso. Vocês estão numa fase de conclusão. Chegaram a um nível superior. Também pode ser terem chegado a um nível superior, a nível de relações, de parcerias. Significa que também pode indicar aqui, de certa maneira, uma estagnação, mas uma estagnação positiva, de quem fechou o ciclo. E, portanto, nesse aspecto, por isso é que eu digo que há contrastes, a partir daqui, claramente contraste com as outras duas cartas. Depois, a nível, e é o único arcano superior, depois, a nível daquilo que é o terapeuta, casa 8, o terapeuta, que é a energia de escorpião, temos aqui a rainha de espadas. E a rainha de espadas tem muito a ver com medir os outros, julgar os outros e julgar as situações. E ser muito verdadeiro e autêntico com aquilo que é a relação íntima, ou seja, vocês estão a dizer aos outros, sejam amigos, sejam companheiros, especialmente companheiros, ou pessoas com quem têm grande intimidade, família também, muito claramente o que é e o que não é, o que vocês aceitam e o que vocês não aceitam, o que é vosso e o que é do outro. Limites, vocês estão claramente a pôr limites. Uh, a dama ou a rainha de espadas na posição da casa 8 é isso que indica. Indica que vocês estão a pôr limites às relações e em termos de terapia significa isso. Vocês estão a impor limites. E as oficinas de relação também estão aqui já analisadas. Vamos então agora passar às oficinas superiores, não é? Portanto, aqui às oficinas superiores ou oficinas do coletivo. Também são de relação, só que em vez de ser da relação eu-outro, é a relação eu-coletivo. Então,
temos aqui a nível, e já esta carta já saiu nesta posição, a uma outra leitura, temos aqui a nível dos estudos superiores e das viagens, que é a casa da universidade, ou a oficina da universidade, o 9, ou seja, basicamente o ermita, carta 9, não é? Dos arcanos superiores. E o ermita indica voltar para dentro, e significa que vocês estão a crescer interiormente para depois, eventualmente, poder fazer essas viagens, esses estudos superiores. Portanto, há um período de recolhimento para depois avançar numa fase posterior. Estão-se a preparar, digamos assim, ou para a viagem ou para o ensino superior, portanto, não deixa de ser uma carta positiva. A nível daquilo que é, eu creio que foi Touro, tenho ideia que foi Touro que também se esta posição. Entretanto, a nível da imagem pública, temos a Rainha de Ouros, que é uma excelente imagem, ou seja, é uma excelente projeção, uma excelente forma de serem vistos. E em termos de serviço público, ela indica um serviço público cuidado, intuitivo, mas estruturado e forte. E, portanto, é uma imagem boa, é uma carta boa, é um arcano bom para aquilo que é a oficina do Parlamento e do serviço público e do estar ao serviço do outro, em termos coletivos. Portanto, uma carta muito boa. Bom, a nível de Grêmio, temos aqui uma carta que não é nada agradável, não é? Temos aqui uma carta complicada, porque o 5 de espadas indica a vitória de Pirro, mas indica também trapaça, engano. Não é aquele engano escondido, não será aquela situação, é algo que é visível. A pessoa sente-se que falhou, e tem a ver com falha, tem a ver com limite, tem a ver com vitória por mínimos, tem a ver com dificuldade. Porque ao fim e ao cabo estamos no fim de uma batalha, não é? O 5 de espadas retrata o final de uma batalha em que há muitos mortos e em que as pessoas estão a chorar, não é? Basicamente os seus amigos, os seus colegas, aqueles que morreram, os seus camaradas, todos aqueles que tombaram, não é? No fundo é o que aqui está, esta imagem. E portanto, sem dúvida que em termos de Grêmio significa perda, em termos daquilo que são os interesses individuais coletivamente exercidos, e nomeadamente as amizades, etc., significa perda. Portanto, a nível das amizades há uma perda, efetivamente uma perda, não há aqui uma situação de ganho, há sim uma situação de perda. Portanto, vocês estão em processo de perda ainda e de assimilação dessa perda. Finalmente, a nível da espiritualidade, o 4 de copas indica aborrecimento, indica que vocês estão, de alguma forma, infelizes com alguma situação. Vamos então analisar o 5 de espadas no Grêmio e vamos aqui também verificar o que é, em termos de favorecimento, aqui este 5, na posição 5, ou seja, no palco, este 8 de espadas, o que é que vos está a limitar e impedir de chegar onde vocês querem, ok? Vamos então deixar as outras cartas de parte, concentrar apenas aqui nestas duas, que são aquelas que vamos trabalhar agora com o Panda Tarot do esclarecimento, que o baralho de esclarecimentos. Reis e Papas. Aqui uma série de cartas interessantes para refletirmos. Ora bem, então, começando pelo Grêmio, vou aqui inverter a ordem, ou se calhar até nem vou. Se calhar vou usar a ordem normal. Ora bem, então, indo aqui então para o palco e para o 8 de espadas, temos o quê? Temos o esclarecimento da Carta do Imperador, a 4, o arcano maior 4, ou seja, o Imperador. Depois, a Força, que aparece aqui. Normalmente a Força aparece como arcano 7, mas já há baralhos em que aparece como arcano 11. Faz aqui uma troca com a Justiça, mas pronto. A força tem muito a ver com, aqui aparece o panda dentro, com o Ouroboros por cima da cabeça, dentro da boca do próprio leão. Mas normalmente a imagem pictórica habitual do Reader's White é ele a abrir ou seja, a jovem a abrir as mandíbulas do leão, não é? Aquele gesto. Mas isso significa o quê? Significa ter que escolher muito bem o caminho que se está a fazer. E, portanto, vocês caranguejos, aqui a nível da imagem pública, têm que ter muito cuidado e muita minúcia na forma como estão a gerir as situações. Isto porquê? Porque se por um lado vocês têm aqui o imperador e querem aparecer como imperador e seguros de vocês têm que estabelecer parcerias, que é o 3 de hoje. E, portanto, tem que haver esta fina capacidade de, ao mesmo tempo, estarem seguros de vocês próprios,
ninguém vai ao lado nenhum numa parceria se não for seguro de si, não gostar de si, mas ao mesmo tempo também não parecerem demasiado arrogantes, ou seja, equilibrar os dois lados. E é isso que diz aqui para superarem esse medo que vocês estão a ter de palco e de se apresentarem perante o mundo. Já no Grêmio e na questão, e é curioso porque isto é o eixo Leão-Aquário, não é? Tem muito a ver com a criatividade. Portanto, a questão da criatividade. Relativamente aqui a esta posição do Grêmio e da relação com os amigos, existem aqui dois reis e um papa. E não deixa de ser curioso porque são tudo figuras da autoridade. Só que o rei de copas tem a ver com sensibilidade, com emoção, com aceitação. O rei de paus tem a ver com a ação. Aliás, eu creio que aqui até temos uma rainha, não é um rei, é uma rainha, rainha de paus. Mas não deixa de ser uma figura monarca, uma figura de decisão, mas intuitiva, que vai atrás daquilo que são as decisões e as escolhas. Depois temos o Papa. E o Papa é o símbolo da união, do casamento com o espiritual e com a transcendência. É preciso ultrapassar as pequenas quesílias, é preciso ter intuição para isso. E aqui tem que haver um equilíbrio grande entre aquilo que é emocionalidade e aquilo que é capacidade de intuição ativa de resolver as coisas, para realmente transcender e poder sair deste estado de sensação de vitória pírrica, que é o que está a sentir, que vocês estão a sentir neste momento aqui na Casa do Grêmio. Espero que tenham gostado, voltamos a ver em outubro. Até lá, despeço-me, cancerianos ou caranguejos.